Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo e reflexão da nossa querida Casa da Paz. Na noite de hoje, teremos a nossa irmã Denise Correia, que fará o estudo da noite sobre o tema Não julgueis para não ser julgado. A nossa irmã é do Centro Espírita Seara Fraterna, que fica no Catete, no Rio de Janeiro. E para que a gente possa fazer a nossa harmonização, nós vamos ler uma página do livro Sobre a Luz do Evangelho. Ela é psicografada por Wellington Santos
e ele é pelo espírito de Fritz Schein. A nossa lição é de número 89. Ela é intitulada Atire a Primeira Pedra. E a lição inicia com uma frase da nossa querida irmã Madre Teresa, que é a seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. No turbilhão de acontecimentos diários à tua volta, na enxurrada de informações trazidas pela mídia televisiva ou escrita, a todo instante, tens sido convidado a manifestar a tua opinião sobre esse ou aquele acontecimento. Muitas vezes, ao expressares as tuas convicções e crenças de alguma forma, julga o teu semelhante. É muito fácil apontar os erros de outrem e lançar mão do anátema contra os que delinquem ou se encontram perdidos no cipoais dos próprios enganos. Pensas mesmo ser detentor da verdade, a fim de impingir corretivos que para os outros tornam-se deliberações acertadas, desde que não te sirvam de correção algum dia. Sabiamente, Jesus utilizou-se do episódio da mulher adúltera para elucidar aos homens de ontem, de hoje e da posteridade. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem é aquele que pode atirar a primeira e a última pedra? A nobre religiosa, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, na sua sabedoria ímpar, estabeleceu que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Aquele que julga, na verdade, não ama. Os julgamentos são apontamentos indiscriminados daqueles que ainda não despertaram para as verdades da vida e continuam imersos na ignorância de si mesmos. Outras vezes ocorrem os julgamentos precipitados, nascidos de histórias mal contadas, desfazendo laços que foram estabelecidos em uma bela amizade, gerando ódios, rancores e até mesmo vinganças atrozes. É necessário ficar atento à vida cotidiana, de modo que o erro alheio sirva apenas para o aprendizado e não para criar situações embaraçosas, apontamentos críticos ou julgamentos descabidos. A pretexto de auxiliar, muitos ainda erram nos julgamentos desmedidos. Há maneiras e maneiras de corrigir alguém, principalmente no que se refere aos educandos que estão sob a tutela dos pais. Deves, contudo, saber educar com respeito e descrição. Abre a tua mente para as verdades eternas e não julgues a quem quer que seja, para que mais tarde não venhas a ser julgado no encontro com a tua própria consciência. Ama sempre o teu irmão e perdoa, ensejando novas oportunidades de soerguimento. Usa o tempo até então despendido com maledicência, julgamento e apontamentos para fazeres o bem a todos que se encontram contigo na caminhada. Vamos então, após essa leitura e suas reflexões internas, fazer a nossa prece. Assim convido a todos que se unam a nós, elevando os seus pensamentos e melhores sentimentos, para que todos nós juntos nessa corrente de amor possamos levar até os quatro cantos do nosso querido planeta Terra as mensagens de Jesus, a paz, o amor através dos nossos firmes pensamentos e sentimentos. E assim, Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, que a tua luz possa iluminar a cada um de nós, iluminar os nossos lares. Te pedimos, Mestre, que envolva a cada um de nós, nos auxiliando e nos tornando dóceis às instruções dos nossos irmãos da espiritualidade. Ampara, Senhor, a nossa caminhada. Auxilie, Mestre, definitivamente
a que possamos fazer a morte do homem velho e permitir o nascimento desse homem novo, que não julga ou que tenta minimizar o seu julgamento, aprendendo com seus erros, envolvendo seus irmãos em muito afeto e fraternidade. Envolva, Senhor, a cada um de nós, nos amparando e nos envolvendo, sempre nessa nossa jornada. Como te pedimos que envolva a nossa querida Casa da Paz. Fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então ao estudo da noite de hoje. Um bom estudo e reflexão para todos nós. Olá, meus amigos de Valença, Rio das Flores, Miguel Pereira, do 24º Seu. Sou Denise Correia, estou aqui para iniciarmos o nosso estudo de hoje a respeito do julgamento. Muito boa essa reflexão vinda da doutrina dos Espíritos e das ideias para sustentar nossa forma de proceder, o suporte trazido pelo Mestre Jesus. Fiquem comigo e vamos iniciar o nosso trabalho hoje. Não julgueis para não serem julgados, disse nosso Mestre Jesus. Vamos ver qual é o contexto dessa fala e qual é o teor de sua mensagem amorosa. Para o início do nosso estudo, trouxe uma página, Silencia e Espera, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Calma. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente ainda agora estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas, em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, surgindo-te duros acertos de conta, à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, estabelecendo a verdade, e para que os irmãos, enganados ou enrijecidos na ignorância, se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhe-á simplesmente viver. Passamos então à nossa prece. Vamos elevar conscientemente o nosso pensamento ao Mestre Jesus, imaginando-o em oração, em silêncio interno, voltando-se para Deus, iluminado e fazendo seu coração amoroso, receptivo. Assim também nós vamos nos fazendo iguais a Ele, em paz interna e em silêncio,
para endereçarmos a Deus o nosso agradecimento pela vida, agradecendo pelo dia de hoje, pela oportunidade de servir, de amar, de experienciar na vida física a nossa trajetória de luz, que vai aos poucos burilando o nosso espírito para o crescimento e a evolução. Que as bênçãos amorosas dos seres de luz, os nossos mestres queridos, se façam sobre nós e os nossos lares, os nossos irmãos, parentes e amigos, e aqueles que vierem aos nossos pensamentos em oração para um pedido de ajuda. Aqui estamos, Senhor Jesus, querido amigo Deus, e os benfeitores do espaço, para trilharmos o aprendizado das suas mensagens deixadas há 2000 anos no mundo, e para trazermos isso à nossa vivência, à nossa prática, à nossa experiência com o nosso próximo. Assim, melhor nos tornando servidores do Cristo e de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que o nosso intento hoje possa levar a palavra necessária aos corações aflitos para esclarecer-lhes e convidá-los a virem participar do banquete promovido pelo Mestre Jesus, onde ele nos alerta que o seu fardo é suave e que o seu caminhar vai nos inspirando à prática do amor, da humildade e da fé. Jesus nos abençoe hoje e sempre, e assim seja. Começando propriamente o nosso tema, não julgueis para não ser julgados, frase proferida pelo Mestre Jesus, vamos rememorar a história da mulher que foi pega em adultério e trazida para o Mestre Jesus para ser julgada. Então, nesse momento, ela se atira ao chão, os homens estão ao seu redor, acusando-a, apontando o dedo, e Jesus entra em profunda reflexão. Dizem que começa a escrever no chão, com os dedos na areia, e sai com essa pérola de verdade, com essa máxima, devolvendo a eles o grande exame de consciência. Aquele que não tiver errado, atire a primeira pedra. A primeira pedra é em sinal à lapidação com que esse tipo de assunto era resolvido na época pelo apedrejamento. Então ele já sabia qual seria a condenação, qual seria a pena que ela receberia, que seria a morte pelo apedrejamento, e ele vem devolver o exame de consciência a todos aqueles que a estavam acusando. Será que eles também não tinham errado? Principalmente nesse quesito de cometer adultério, de prostituir-se, ou seja, o que for que ela estivesse, né, incomodando a sociedade judaica da época, os homens da época. Então Jesus devolve a reflexão, e é exatamente essa a proposta também da doutrina espírita, quando Allan Kardec vem nos dizer que para nós podermos ter um julgamento do próximo, é melhor que olhemos para nós mesmos, melhor que identifiquemos em nós o mal e não no outro, porque ao abrirmos a boca para falar das mazelas alheias, das falhas dos outros, acabamos por denunciar as nossas próprias falhas, como veremos a seguir. O Livro dos Espíritos nos dá algumas pistas. Na questão 903, Kardec pergunta aos espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Será que nós, ao observarmos o outro, estamos fazendo algo que seja culpado, né, que seja errado, que não podemos fazer? E os espíritos respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar. Então, aqueles que vão olhando os defeitos do outro somente para falar mal. Então, aí ele está realmente errado. Não é para olhar os defeitos do outro, para ficar julgando o outro, né? Então, continuam os espíritos: porque será faltar com a caridade. Diante do outro, devemos ser indulgentes, caridosos, e não ficar ressaltando suas
mazela e seus erros. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Às vezes nós vamos olhando o caráter do outro e assinalando em nós mesmos o que não gostaríamos de fazer. Muitas vezes convivemos com pessoas que têm exacerbado esse ou aquele defeito e que nós conseguimos identificar porque talvez em nós também comece a incomodar. Então eu me lembro que eu convivia com uma tia que falava demais, falava muito e que não dava nem espaço para nós conversarmos, era praticamente um monólogo. Eu era muito novinha ainda, muito jovem e me lembrava de anotar isso mentalmente. Nossa, como é difícil ficar falando sem deixar o outro falar. Sabe, eu achava isso delicado. Era uma questão que já me batia profundamente, em deixar o outro falar e não falar demais, e talvez eu tenha até feito isso ao contrário, me preservado demais. Não sei, são questões do espírito que vão sendo propostas à medida que nós vamos caminhando na Terra e que vamos identificando no outro para podermos também nos aperfeiçoar. Assim, é um movimento válido, é um movimento de autoobservação, a partir do comportamento do outro, mas é autoobservação. Mais adiante tem um comentário de Allan Kardec que se estende, eu fiz um recorte de algumas partes aqui que achei mais interessantes. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então, se nós formos buscar a essência da caridade, daqui a pouco vamos ver outra questão do Livro dos Espíritos que nos fala efetivamente sobre isso. Vamos encontrar ali como parte da caridade a indulgência, ou seja, o respeito, o perdão, as falhas alheias. Então, não podemos nos esquecer de usar da indulgência quando observarmos o outro. Ele continua falando mais um pouco sobre essa questão e no finalzinho do tópico ele diz: se lhe censurais a ser avaro, sede generosos. Então olha só, se você enxerga no outro que ele é avaro, busque em si mesmo fazer o oposto. Se você conseguiu enxergar ali, ver no outro o que você encontra como defeito, você não pode repetir, você já identificou o defeito, você já identificou o erro, em seu ver, aquilo não é possível. Então olhe para dentro de si mesmo e veja se você não tem traços daquela mesma questão. Se o ser é orgulhoso, sede humildes e modestos. Se você vê no outro orgulho, modifica em si mesmo, procura ser mais humilde. Se o ser áspero, sede brando. Se você vê o outro nervoso, raivoso, com agressividade, procure ser mais brando. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Se vê o outro sendo mesquinho, sendo egoísta, tente ser mais generoso, abrir mais o seu coração e modificar em si, porque só assim nós vamos conseguir espelhar o nosso mundo de uma forma mais consciente. Aqui vemos o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, item 9 e 10, na fala de Jesus, aqui trazida como se ele estivesse realmente ainda pronunciando essa frase. Então, como você vê um cisco no olho do seu irmão e não vê uma trave no seu próprio olho? Você vê aquele defeitinho, aquela coisa pequenininha que o outro expressa, mesmo porque você não conhece o contexto todo, nem como ele está naquele momento, mas você consegue identificar. Em nós mesmos, esse movimento é bem mais difícil. Pode ser um defeito mais grave, pode ser uma coisa muito maior e nós não conseguimos identificar. Então Jesus está mais uma vez nessa fala dele, nos devolvendo o movimento de reflexão e de conscientização de como nós somos por dentro, de como nós agimos no mundo, de como falamos, de como interagimos com o outro. E continua amorosamente nos elucidando, nos instruindo e nos inspirando o Mestre Jesus. Ele diz: tire primeiro a trave do seu olho e depois então veja como pode tirar o cisco do olho do seu irmão.
Então, sempre esse movimento, primeiro, de olhar para dentro de nós, de fazer a mudança que estiver ao nosso alcance dentro de nós mesmos e depois tentar ajudar ao nosso irmão. Porque esse movimento é basicamente interno, ele é basicamente nosso. É justamente o ponto de evolução que a doutrina dos espíritos vem nos trazer. O autoconhecimento, é a autotransformação. É um movimento de se observar, de se olhar e de tentar modificar aquilo que você vê e que não acha certo, que não acha bom. Você olha para dentro de si e às vezes consegue identificar o que não está bom. Às vezes não consegue, precisa de ajuda psicológica, terapeuta, mas às vezes nós conseguimos identificar. E não temos como modificar porque não fazemos os esforços, não conseguimos fazer os esforços de modificar. Então é isso que é tentar tirar a trave do olho, aquilo que está ao nosso alcance e que nós não conseguimos remover de nós mesmos, não conseguimos mudar, ser de outra forma, pensar de outro jeito, sair daquele problema. Só então, depois que fizermos essa primeira mudança dentro de nós, podemos tentar auxiliar ao nosso irmão, que talvez tenha o mesmo problema ou que talvez tenha algum resquício desse problema e que possa também ser ajudado já aí com a nossa forma de ver, de pensar ou de resolver a questão. Aí podemos ajudá-lo. No livro Fonte Viva, no item 113, eu tirei uns recortes para nós refletirmos aqui. É um texto trazido por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E ele nos diz lá para o meio, para o final, mais para o final do texto: que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Então imagine a nossa caminhada de espírito imortal, de milênios, de várias encarnações, repletas de erros. Sabe lá o que fizemos no passado? Quantas pessoas magoamos? De quantas formas fomos egoístas ou fomos orgulhosos? Quantos assassinamos? Quantas guerras empreendemos? O nosso passado não traz bons exemplos, senão não estaríamos ainda aqui a sofrer as consequências desse passado. Então imagina se Jesus não perdoasse os erros da humanidade. São guerras, são questões de egoísmo extremo, subjugações de seres. Se olharmos o nosso passado, ele é sangrento, ele é cruel, ele é dolorido. E se Jesus não tivesse indulgência da terra? E se Jesus não perdoasse nossa ignorância e nossas imperfeições? Ou a cada dia nós não tivéssemos esse ânimo de renovação nas pequenas coisas com as quais ainda nos detemos em nós mesmos? A falta de percepção, a incorrência no erro que já sabemos que temos, a falta de fé, de força, de superação, os medos, as raivas às quais nós nos deixamos levar, as pequenas discussões, questões com o outro. São tantas pequenas coisas, tantos detalhes que vemos em nós, que precisamos desse perdão a todo momento, que precisamos pedir perdão a Deus com humildade por aquilo também que nós ainda não conseguimos nem enxergar em nós e que podem ser ainda essas defecções muito graves e que com certeza ao final da nossa jornada vamos nos burilar, vamos nos aperfeiçoar, mas precisamos desse incentivo, desse amor do Cristo indulgente, desse amor caloroso que nos conduz à nossa transformação, essa esperança na humanidade que o Cristo tem sempre em nós. Então essa esperança de que em um momento aquele coração vai passar a brilhar e aquele espírito vai influenciar mais fortemente as questões da matéria física, deixando vazar para o mundo concreto
as luzes de suas perfeições da essência divina que todos nós somos. Então continua o texto de Emmanuel. E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benevolência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? E se nós somos tão devedores assim, que para caminhar na Terra, para evoluir, para ter a chance de evoluir, de estar aqui, de crescer, precisamos diariamente nos renovar pelo perdão do Cristo, nos renovar pela força celestial dos mentores, dos protetores, aos quais sempre vamos recorrendo ao longo do nosso dia. Me ajude aqui, doutor Bezerra de Menezes, porque eu vou fazer um exame. Me auxilia aqui, meu mentor, o protetor familiar. Venha nessa questão, ilumine para mim o que eu preciso fazer. Nós estamos sempre nesse movimento de pedir ajuda e de falharmos e errarmos e de nos colocarmos diante da espiritualidade com esse intuito de sermos ajudados. Mas, ao olhar o próximo, nós nos negamos a dar essa confiança, esse voto de confiança para ele no futuro, que um dia ele também chegará a se conscientizar dessa própria mazela, dessa própria dor, ao enxergar em si mesmo esse potencial amoroso. Se nós não fazemos pelo nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, aquele nosso irmão em humanidade, ou quem sabe também aqueles outros irmãos dos reinos inferiores, animaizinhos, as plantinhas, aqueles que são seres ainda em outro tipo de experiência no mundo físico, olhar para eles também com benevolência, com misericórdia, com humildade, estão ali nos servindo, às vezes servindo de alimento. Então dar a eles esse voto de confiança de que no futuro florescerão, crescerão, evoluirão, conquistarão melhores posições nas hierarquias do universo, às quais nós nem nos damos conta de tão grandiosas que são e nem conhecemos. Então estamos sempre vivendo nesse intercâmbio entre aqueles que estão acima de nós, os quais nós pedimos indulgência a todo momento. Nos desculpe, falhei de novo, errei de novo, não consigo me controlar, eu já sei que essa é minha falha, mas eu errei. E vamos pedindo, sempre mais um voto de confiança para o futuro. Então precisamos fazer o mesmo movimento contrário, olhando aos outros que têm faltas conosco, que erram conosco, que estão também necessitando do nosso perdão, da nossa tolerância, às vezes da nossa paciência, da fé em que eles vão algum dia se dar conta de sua dor, de sua mazela e vão se aperfeiçoar. Continua então Emmanuel. Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, agindo assim, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através da incessante renovação. Então, Emmanuel nos traz a palavra renovação, e nos diz que nesse movimento no qual nós estamos, de edificação do bem e da luz dentro de nós, querendo nos melhorar, tanto a trave que nos incomoda, quanto o argueiro que está no olho do vizinho, tudo isso vai se desfazendo, nós vamos deixando de prestar atenção, nós vamos nos melhorando, nos modificando, ao mesmo tempo que de forma espontânea essa renovação se fará para a nossa maior felicidade e maior equilíbrio. Então esse fechamento, esse último parágrafo aí do texto é muito bonito, porque nos dá essa fatalidade a qual o nosso mundo e a humanidade estão mergulhados, que é a perfeição. Nos dá o endereçamento do nosso caminhar, o final da nossa evolução, que tem por modelo e guia o amigo Jesus. Então um dia nós alcançaremos esse estado de felicidade, de equilíbrio, de indulgência, de benevolência com todos. Um dia chegaremos a esse nível de evolução.
Aqui trouxe uma frase dos sermões do Padre Antônio Vieira: quando julgamos os outros, condenamos-nos a nós mesmos. Quando fazemos esse exercício de julgar o outro, nós estamos dizendo como somos ainda imperfeitos, estamos dizendo de nós mesmos, juntamente com o que falamos do outro. Mas por que será que o nosso mundo nos coloca assim diante de situações em que vemos melhor o outro e não vemos a nós mesmos? Porque é mais fácil ver o que está fora de nós. Dentro de nós é difícil de vermos. Precisa de um momento de reflexão, de parar, de auto-observar-se, de estar atento ao que está acontecendo consigo mesmo, ao que está fazendo, ao que está pensando. Então esse movimento é mais difícil. No outro nós vamos ver melhor. Então, de modo geral, nós somos benevolentes para com os nossos erros. Eu errei, mas foi só uma coisinha, tal. Nós somos bem benevolentes conosco e muito rígidos para com os erros do outro. Aquele que errou uma coisinha que talvez nós desculpássemos em nós, no outro nós ficamos ressaltando. Então, a nossa tendência é nos vermos como criaturas perfeitas e os outros como criaturas que sempre erram. Então, isso é também uma questão do nosso orgulho, como vamos ver a seguir. Aqui trouxe uma figura de um espelho que não reflete nada, né? Aliás, um espelho que reflete a montanha, colocado sobre o rosto de uma pessoa para dizer desse espelhamento que nós fazemos ao olhar o outro e que enxergamos ali o defeito. Se aquele defeito do outro, se aquele erro do outro nos incomoda, porque de alguma forma ele deve ter dentro de nós também, e nós estamos fazendo esse espelhamento, estamos conseguindo identificar no outro para melhor podermos identificar em nós mesmos. Então é para nós mesmos que devemos voltar nossa atenção, no sentido de conhecer nosso íntimo e corrigir nossas imperfeições. Quando olhamos o outro, vamos fazer exatamente esse movimento de espelhar para dentro de nós. Será que eu não tenho isso também? Será que eu não faço também esse erro, não cometo esse deslize com os meus irmãos? Será que isso também não está presente em mim? Ou o contrário disso, ou que faço de uma forma em que não eu tenho de maquiar que eu sou assim também? Então são tantas as sutilezas internas do nosso coração que às vezes nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos nos maquiamos, nós mesmos não queremos enxergar como somos, principalmente para evitar essa correção que o nosso orgulho não permite que façamos. O mundo nos mostra exatamente o que precisamos ver. Se o detalhe nos vem como sendo um destaque, é porque exatamente isso precisamos prestar atenção. Como vemos as falhas no outro e não vemos em nós mesmos. Parece que a gente tem uma luneta que vai olhando, ao outro e vai identificando: aquilo ali está errado, aquilo ali está feio, aquilo ali não pode, aquilo não serve. E nós somos a balança da justiça, do julgamento ali, e que temos toda a autoridade para condenar, merece isso, merece aquilo. Ainda vamos colocando: esse merece morrer, merece penas eternas. Vamos colocando nessa balança tudo que nós conhecemos de penas. E isso aí é um grande orgulho. É uma grande vaidade do homem de se achar superior ao outro, de se achar com potencial para fazer isso, de se achar que ele pode julgar o outro, pode condenar o outro, ainda pode dar ideia no futuro do outro. Nós não conhecemos nada a respeito da alma humana que está ali diante de nós, não sabemos nada do seu passado, de seus erros, de suas dívidas, de suas provas, de suas expiações. Que nós sabemos da alma humana que está ali diante de nós? Não sabemos nada. Então, quanto mais silêncio fizermos diante dessas acusações que às vezes vêm a público, figuras públicas, e que nós condenamos com o dedo em riste: ele precisa isso, precisa aquilo, e nós não nos seguramos nessa questão de condenar gratuitamente, de uma forma às vezes agressiva, casos às vezes que não temos bases para julgar, nem temos como saber exatamente o que aquele ser está resgatando naquele processo ali, o que ele está conseguindo ser impactado com aquilo que o mundo físico traz a ele como sendo impacto de vida. Vamos sempre buscar no Evangelho as bases para o nosso caminhar.
Então trouxe aqui um trecho ainda do capítulo 10, o item 10 do Evangelho, onde vemos: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próximo. Então é exatamente isso que nós estamos falando, né? São trechos do Evangelho nos dizendo como nós somos. Nós vemos o outro e não vemos a nós mesmos. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Essa é uma boa figura. Você se colocar diante do espelho e se olhar de fora, como se você fosse outra pessoa. A partir do seu comportamento, seu próprio comportamento que te incomodou, ou seu próprio comportamento que você quer saber se está certo, se não está, se está bom, se não está. Então, colocar-se de fora e olhar como se fosse outra pessoa. Se fosse outra pessoa fazendo aquilo que eu fiz, será que eu gostaria, como que eu veria essa pessoa? Continua o Evangelho. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. Então é um capricho do homem, disfarçar os próprios defeitos, não querer enxergar, ser condescendente, né? Não é nem ser indulgente, aí é ser condescendente com os erros, quer disfarçar ou às vezes ter internamente sabotadores que não deixam enxergar como ele é exatamente. Mas diante do outro ele consegue enxergar. Então, se isso incomoda no outro, olhe para dentro de si, olhe para si mesmo e veja com honestidade como você é por dentro, como nós somos por dentro. Continuam as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o orgulho é fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Então, além de ser fonte de vícios, está sendo assim a raiz dos vícios, trazendo para nós a forma de maquiarmos e de deixarmos de ver, né, tudo que somos como erros, como potencial de transformação. Também nega muitas virtudes, porque o homem deixa de expressar aquilo ao qual ele precisa exercitar no mundo. Então, se ele não enxerga que ele é maledicente, como é que ele vai exercitar a indulgência para com as falhas alheias? Então, exatamente essa questão do julgamento vem cair na maledicência. Se eu não consigo enxergar que eu estou falando mal por falar mal, ou que às vezes estou fazendo até calúnia, aumentando, inventando coisas, como que eu vou exercitar a indulgência em mim para com as falhas alheias? Então a virtude também fica amortecida, fica em segundo plano, você não consegue exercer essa virtude, seja ela qual for. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Infelizmente, né, o orgulho ainda é o grande aguilhão do homem e que vai nublando, vai tolhendo, vai diminuindo a nossa capacidade de fazermos brilhar a luz espiritual a qual viemos ao mundo exercitar. Essa reflexão tem que vir com muita consciência. Esse movimento de olhar para dentro de nós mesmos tem que ser feito com consciência e não com esse disfarce, né? com essa forma de nos desculparmos, de relevarmos nossas dores. Aí como a figurinha aí do lado, né? Que é o lobo está olhando para si mesmo e está vendo o cordeirinho já um anjinho, né? E não tem ninguém mais espiritual ou espiritualizado do que eu. E aí também é estar vivendo um processo de ilusão, é não querer se enxergar em suas falhas, é não querer também se colocar exatamente como se é. Se há falhas, vamos identificá-las. Se não conseguimos identificá-las, vamos buscar ajuda. Vamos ouvir a fala do outro, que às vezes vem em nosso socorro nesse sentido. O outro vem nos dizer como nós somos, de uma forma às vezes até impactante. Vamos observar a fala do outro também a nosso respeito, porque pode ter ali
algo de verdade. Se ele está reclamando, se ele está falando, pode ter algo que tenha a ver conosco. Então, não ficar nesse mundo ilusório de que somos todos espiritualizados e que porque estamos dentro da doutrina espírita já fizemos todo esse movimento de reforma íntima, de transformação moral, porque não fizemos. Essa é exatamente a questão da vibração a qual nós precisamos passar no nosso mundo. Mudar o nosso coração, mudar o sentido da nossa transformação, olhar para dentro de nós e querer crescer por um movimento da vontade, fazer ações internas que venham efetivamente transformar e modificar. E aqui é interessante, eu botei algumas fotos aqui de umas figuras mais evoluídas do nosso planeta, né? O Chico Xavier, a Madre Teresa, onde nós vemos que essas figuras eram profundamente indulgentes com as falhas alheias, com as dores alheias, e tratavam com muito menos julgamento, né? Quanto mais evolução o espírito, mais evoluído, mais elevado, mais sublimado, menos ele vai se ater ao julgamento daqueles que erram ao seu redor, daqueles que estão ao seu lado e que ainda cometem erros. As pessoas de maior progresso espiritual e que menos cometem erros são os mais indulgentes e compreensivas com as fraquezas alheias, ao invés de julgar com rigor. Então, são aqueles que já estão mais pacificados internamente, que já desculpam e compreendem o outro. Aqui voltamos ao Livro dos Espíritos, na questão 886, a qual eu tinha me referido sobre as questões da caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? E os Espíritos nos alertam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é a questão do desdobramento da caridade. Quando somos indulgentes com o outro, estamos utilizando a virtude da caridade. Quando somos benevolentes, vamos compreendendo como é caminhar nos sapatos dos outros, com o caminho dos outros. Quando perdoamos as ofensas, vamos nos colocando em paz com aquilo que não podemos resolver, ou seja, as questões que são do outro. Nós não podemos resolver, podemos no mínimo ali ajudar em alguma coisa, mas não podemos resolver. Então são questões dele, se nos ofendem, é mais a ver com ele do que a ver conosco. Porque nesse movimento eles vão precisar de caridade, vão precisar de indulgência, vão precisar da nossa benevolência. Então são exercícios sutis, delicadas nuances da caridade, como nos descreve o Mestre Jesus. E complementa Allan Kardec: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então é uma potencialização, é um detalhe dessa lei de amor que o Mestre Jesus veio nos trazer. É a integração entre a caridade e o amor, essa interface entre esses dois sentimentos que vão se unindo no final da nossa perfeição. Um dia nós vamos conseguir unir o amor e a caridade no mesmo hausto de benefício ao próximo. Então, fazer todo o bem possível àquele que está ao nosso lado, da mesma forma que gostaríamos que fosse feito por nós, da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Então, essa é a essência da palavra do Mestre Jesus, muito bem lembrada aqui por Allan Kardec. E como os espíritos estão todos em concordância com a mesma ideia, eu retirei esse trechinho do livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco. A indulgência é a condescendência em relação a outro, seja de referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe aprouver. Então, é olhar o outro, enxergando que ele é o outro, ele tem suas escolhas, ele tem suas opiniões, tem os seus comportamentos e tem o direito também de esperar o momento que ele ache melhor para crescer, para evoluir ou não, ou esperar ainda mais outros momentos da evolução para isso. Então é o direito de cada um.
Continua Joana de Ângeles, pautando as suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios, não atentem contra as regras da dignidade humana. Então estamos nessa linha, né, que permanece compatível ao nosso modo de ser, mais alinhados à indulgência, à caridade, à condescendência, à forma de relevarmos o que vem do outro e deixando que essa relação entre um e o outro não seja comprometida, infringindo as regras da dignidade humana. Cada um tem o direito, né, de ser como é e de lutar pelo seu próprio aprimoramento, de pedir ajuda também se quiser. Se não quiser, ele deve ser respeitado em suas escolhas, porque o nosso planeta é um planeta onde a lei maior é a lei do livre-arbítrio. Ao nos colocarmos no lugar do outro, nós passamos a fazer esse movimento com maior indulgência, despertar mais essa condescendência em nosso coração. Para que possamos ser indulgentes para com os semelhantes, precisamos desenvolver a empatia. Então, você se colocar no lugar do outro é um movimento de desenvolvimento próprio da empatia. Ao mesmo tempo que você está exercitando a indulgência, você está também se aprimorando em despertar a empatia em si mesmo. Vamos ver como isso se dá. Aqui é a fala do psicólogo Augusto Cury. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais desenvolvidas da inteligência. Então é uma evolução humana. Colocar-se no lugar do outro é sair de si mesmo, sair do lugar comum onde nós estamos. Demonstra o grau de maturidade do ser humano, aquele que já alcançou em si mesmo essa transformação. Ele já consegue sair de si, já consegue se ver no lugar do outro, já consegue agir com empatia. Aqui o trechinho do livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, no capítulo Julgamento Errôneo, o trechinho final, onde ela vem nos colocar sobre essa questão dessa transformação que nós fazemos ao julgar o outro ou ao julgar a nós mesmos de forma errada. Então ela alerta, vens de experiências fracassadas e estás em tentativa de equilíbrio. Há quanto tempo nós estamos, né, nessa jornada espiritual de tentativas fracassadas e tentar nos equilibrarmos? Ela nos diz, não te desencantes, agora é a vez dos outros, fruem hoje o que possuíste ontem, ajuda-os não caírem na alucinação que te venceu, orando por eles, não os invejando, nem pensando mal a respeito deles. Além disso, eles sabem como estão construindo a ilusão, os recursos de que se utilizam, isso basta-lhes como punição gravada na consciência de que não se conseguem libertar. Então observe, eles mesmos sabem, como espíritos imortais, eles têm a condição de perceber que estão criando para si ilusões, né? Aqueles que estão nesse processo ainda de erros e de acusarem outros. Ela continua, sorriem em público e choram a sós, gozam em sociedade e reconhecem-se solitários. Por penetrar no âmago das questões e no cerne das consciências, afirmou Jesus, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Faze a paz com todos e fruirás das messes da paz, não julgando, condenando ou perseguindo ninguém. Então Joana vem nos ressaltar que a fala do Mestre Jesus é que nós julgamos segundo a carne, ou seja, nós julgamos segundo o que estamos vendo no mundo físico. Não temos a abrangência de enxergar essas nuances no mundo espiritual. Então, ficarmos em paz com o que fazem, com o que deixam de fazer, com o que publicam, deixam de publicar, isso é muito importante para a nossa própria paz. Então, não tecer esse tipo de julgamento, não entrar nessas pequenas questões que vão nos levar a uma indignação, a uma raiva, a uma doença no campo espiritual e no campo emocional que vão repercutir no mundo físico. Então, várias vezes nós tivemos nesse movimento de fracassarmos, de buscarmos equilíbrio e de não deixarmos o outro seguir com a sua caminhada, não deixar que ele seguir com a sua evolução. Então vamos tentando fazer esse exercício de compreender que a nossa paz ela é muito
mais importante do que esse caráter de julgamento do nosso mundo que vai nos roubar a nossa paz. Trago aqui então, para finalizar nosso pensamento de hoje, nossa reflexão de hoje, um trecho da obra Leila, Filha de Charles, onde Ivone do Amaral Pereira, em sua vida como Leila de Guzmán, comete uma falha grave em sua existência, vindo abandonar a família. E ao retornar à casa paterna, a partir das tragédias que se sucederam com sua partida, o espírito Charles, que é seu mentor e nessa encarnação é seu pai, ele entra numa crise interna, se a julgaria com rigor ou se seria indulgente com suas falhas graves perante a família. Então, ele mesmo se dispõe a orar, a elevar o pensamento, pedir ajuda dos espíritos de luz de como a melhor forma de proceder, e entra num movimento consciencial, reflexivo, de pensar se tinha sido muito indulgente na educação de Leila, se ela merecia realmente rigor. Sabemos que na história de Ivone, ela mesma pede para reencarnar como filha de Charles. E ela mesma pede para que seja usado com rigor em sua educação. Ela necessitava de disciplina. Como espírito, ela vem a Charles pedir que reencarne e alerta que ele use disciplina. Mas ele era conhecedor de suas duas encarnações. Ele, Ramiro de Guzmán, encarnado na Terra, tinha dado assistência à cigana Nina, que não era outra senão Ivone do Amaral Pereira. E ele a acolhe em seu hospital porque ela era tuberculosa. E ao se dispor a acolher essa irmã em sofrimento, ele se sente tocado de suas misérias, de suas mazelas, de sua precariedade, falta de condições, ignorância, e vai tentando suprir a todo esse carinho que aquela irmã de seu coração, de outras épocas, de outras encarnações, que ele reconhecia ali, necessitava naquele momento. O caso se desfecha com a morte dela e com o retorno de Leila, já como filha de Charles, com a qual ele deveria usar de rigor. Mas ele via concomitantemente tanto o espírito doente, adoecido, qual ele tinha tentado curar e que não tinha dado jeito, quanto a filha querida, que reencarnou em sua família com todo o potencial de fazer brilhar as forças espirituais às quais ele tinha ali incentivo. Então ele deu a Leila o exemplo de si mesmo como altruísta, como um caridoso, mantendo por suas custas um hospital e indo lá trabalhar como médico que era. Havia também o exemplo de sua própria mãe, que era também religiosa e que tinha inspirado Leila a outras práticas também de caridade, e mesmo assim ela teve toda a educação e mesmo assim ela falha. E ele, nesse movimento consciencial, começa a se lembrar dessas questões e a pensar: como que eu ajo agora com o regresso dela? Vou cobrar seriamente suas posturas ou não? Então ele fica nessa dúvida até que ele vai à estação de trem onde ela iria desembarcar e vê o estado em que Leila está. Então, nesse momento, ele é profundamente impactado pelo que ele vê clinicamente, imagino com o olhar de médico que era, na aparência física de sua filha e também como médium que ele era, como espiritualizado. Ele vê ali os impactos no espírito imortal, o qual ele tinha acompanhado há muitas encarnações, com também dores, com também mazelas, com também
fissuras no campo perispiritual que permitiram as invasões dos irmãos obsessores. Então esse caso, ele é interessante de ser analisado na questão do julgamento. Qual foi a posição de Charles diante de sua filha, que falhou ao abandonar a família e cujas consequências foram desastrosas? Como um pai rigoroso da época que era, como um pai consciente, como um ser espiritualizado, com a conexão que ele tinha com Leila, com Ivone, né, há muitas encarnações. Qual é a postura desse ser? O que ele vai fazer diante do que ele encontra, do quadro que ele encontra, do que restou de sua filha amada, que ele tanto tempo conduziu e prezou pela sua educação? Trago aqui então um trecho do capítulo 7, Lições do Evangelho Consolador, do livro Leila, a filha de Charles, exatamente nessa questão, onde Dom Carlos está ali diante de sua filha, que regressa de um estágio de erros, de uma temporada de erros, e o que ele deve fazer para alertá-la de sua situação. Será que ela precisa de rigor nesse impacto de volta? Ou será que ele será indulgente com ela? Então o trecho nos diz: antes de vê-la, Dom Carlos pensava em interrogá-la, cobrar-lhe atitudes e posições como mãe e esposa que era ou antes fora. Pensava ele usar sua energia e seu verbo para fazê-la enxergar o erro que cometera. Então esse é o primeiro momento em que ele estava em reflexão e análise. O que eu vou falar com ela? Eu vou tentar interrogar quais foram as suas atitudes, cobrar mesmo, né? A postura de mãe, a postura de esposa, a postura que ela teve diante da família. E pensava usar mesmo dos seus argumentos e da sua capacidade de oralização que ele tinha ao ser considerado ali como, né, médico, que era espiritualizado e tinha também o histórico de pregador, ou seja, daquele que promovia o Evangelho do Cristo e falava em público muito bem. Então ele tinha esse potencial de ir convencendo, de ir conversando com ela e retirando essas camadas de erro para fazê-la enxergar esse erro que ela cometeu. Aí segue o texto. Mas quando a viu, então foi aquele impacto. Ele chega à estação de trem, tinha ido buscá-la, e ao ver que ela desembarca, ele tem essa visão do que aconteceu a ela realmente, espiritualmente. Qual foi o reflexo ali no seu corpo físico das atitudes que ela tomou. Então, quando a viu, percebeu pelas condições físicas da jovem filha que tudo mais que ela precisava aprender já estava sendo dado pelas lições da vida. Então ele olhou para ela e ele viu que ela estava abatida, que ela estava com olheiras, que ela tinha emagrecido, que a pele tinha perdido o viço, que ela não estava com brilho no olhar e que ela tinha ali, tinha consciência de que estava em um movimento errado em sua vida. Então ele passa a pensar, quem sabe agora não caía em si? Quem sabe agora não se devotava à elaboração íntima e à extirpação daquelas viciações morais? Quem sabe não calava fundo diante da fé e da devoção ao próximo? Então era o que ele queria, fazer esse movimento em Leila, fazer com que ela olhasse para dentro de si e se enxergasse. Não adianta nada que ele viesse com o dedo em riste cobrar o que ela não podia enxergar em si mesma. Não adianta que as pessoas venham nos cobrar o que nós ainda não estamos dispostos a ver, ou que nós tentamos nos iludir e nos maquiar na nossa própria busca. Então não adianta o outro vir falar, você está errado, você fez isso, se nós não queremos nos mudar ou não estamos prontos para nos mudar. Então quando ele vê a filha desabada, né, ela desaba realmente, ela desmaia
em seu colo e ele tem de segurá-la porque ela não aguenta a superioridade moral desse ser que a vinha sustentando energeticamente durante várias encarnações. Então ela desmaia em cima do pai, que também não aguenta muito com ela porque já é idoso, e aí alguns serviçais vêm auxiliar ali, o motorista, o condutor da carruagem deles vem auxiliar para levá-la até a carruagem. Ele começa a medir-lhe a pressão, vê os batimentos cardíacos e vê que estão fracos e que ela está realmente muito agastada, muito abatida, muito esmaecida na figura que ele se lembrava da jovem filha, com olhos brilhantes, interrogativos, curiosa, era dedicada, era entusiasmada pela vida. Então ela perde toda essa vitalidade durante esse movimento do erro no qual ela se complicou em sua encarnação. E aí esse movimento dela de desmaiar o leva a pensar nisso. O que ele pode fazer agora com o que sobrou daquele erro todo que ela cometeu? Será que agora ela ia cair em si? Será que agora ela poderia remontar, né, a sua vida buscando essa compreensão? E é isso muitas vezes que nós precisamos ter em nossos corações. Essa indulgência, essa confiança na lei de Deus, confiança na justiça divina e no caminhar da nossa evolução aqui no planeta Terra. Não estamos em condição de enxergar o quadro todo, ou seja, o caminhar do espírito, onde ele já errou, o que ele precisa ainda se melhorar, o quanto ele vai precisar para a sua evolução na Terra ou fora da Terra, quando a transposição planetária for feita. Não sabemos nada e não temos condição de julgar as ações alheias, os pensamentos alheios, as posturas alheias, porque somos muito limitados na nossa visão. Resta-nos desenvolver em nós a empatia, a indulgência, resta desenvolver em nós a força interna para compreender o outro como ele é, assim como o amigo Dom Carlos aqui, Charles de Guzmán, ao olhar sua própria filha, acaba por perceber que ela estava já num movimento dado pelas próprias lições da vida, de se sentir dentro das consequências de suas escolhas. E aí, por meio da própria de enxergar o seu caminho, do próprio caminhar, né? Você vai entrando no atoleiro, uma hora você vê, poxa, eu tomei o caminho errado. Você percebe que os reflexos daquilo que você fez estão recaindo sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Então é a nossa trajetória, é a nossa busca, é o nosso orgulho, o nosso respeito, as mazelas humanas em uma grande efervescência no nosso mundo e dentro do nosso coração, precisam ser compreendidas, precisam ser identificadas, precisam ser transformadas, aquelas as quais nós conseguimos fazer algo com elas. E essa é a grande maravilha de estarmos aqui encarnados, de estarmos vivos no planeta Terra, de estarmos nos relacionando com os outros e de estarmos conscientes desse processo. É o grande despertamento, o grande abrir dos olhos, é a grande compreensão da nossa vida plena, a vida de espíritos. Então, muito bom nós estarmos juntos para refletir sobre esse tema. E ficam aí as dicas de leituras, as passagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos livros aqui citados, das visões dos irmãos maiores que nos deixam sempre essas pequenas luzes, né, essas pequenas pistas, essas pequenas dicas de como precisamos agir para ficarmos em paz. Essa é a maior paz, né, conquistada na nossa vida, é
caminharmos segundo a mensagem do Mestre Jesus, tentando colocar em prática tudo que ele nos deixou. Então trouxe essa imagem aí de Jesus iluminado por esses raios saindo de seu coração e encaminhando essas bênçãos para nós, cercado de rosas, de flores lindas, né, para nos dar o perfume também, para nos dar também a delicadeza da essência das suas palavras, das suas vibrações, da sua amorosidade. Então espero que todos vocês tenham feito algum sentido nessa minha fala, que realmente mudem, reflitam, pensem sobre si mesmos e voltem-se ao mundo de uma forma renovada, mais pacificada, mais amorosa, como pediu o querido amigo Jesus. Que a paz dele, do Mestre Jesus, né, esteja em seus corações, nos nossos, e que possamos juntos, mais uma vez na nossa caminhada, nos espelharmos nas lições da doutrina dos Espíritos para alavancar a nossa evolução, o nosso crescimento. O julgamento é uma característica humana, advindo do orgulho. Então pense sobre isso, reflita mais sobre a sua paz, sobre como você merece crescer e evoluir em paz e usar das qualidades que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer, como a caridade, a indulgência, a pacificação de nós mesmos. Graças a Deus, fiquem com Jesus, muito boa noite. Ao término de mais essa palestra, de mais essa grande oportunidade, só temos a agradecer a nossa irmã Denise e pedir que todos nós juntos possamos elevar os nossos pensamentos em gratidão a Jesus, elevando os nossos pensamentos numa prece, finalizando assim o nosso trabalho da noite de hoje. Mestre querido, te agradecemos muito por tudo que recebemos nesses momentos, as palavras para que possamos fazer as nossas reflexões internas, propiciando o nosso engrandecimento. Tantas situações, mestre, nos auxiliaram nessa noite. Tantas bênçãos recaíram sobre cada um de nós, sobre os nossos lares. Envolva, Senhor, a cada um de nós. Dai-nos uma noite tranquila e oportunidade sempre, mestre, de nos tornarmos melhores a cada dia. Fique conosco, nos envolvendo e nos amparando hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos de sono. Fiquem com Deus e até a próxima semana.